Existe uma coisa que a gente tem que saber diferenciar, né? Temperamento, personalidade e caráter. Temperamento se transforma e se muda de acordo com o que a pessoa está vivendo. Personalidade não tem como mudar. Ninguém muda a personalidade. Talvez seja o grande problema das igrejas, eu acho. A gente querer mudar quem a pessoa é. A gente não se muda. Ah, mas a pessoa ela tem essa coisa de ser muito pra frente. Deixa ela assim. Ela é a personalidade dela. Agora, caráter tem que ser mudado. Então, se não tiver caráter... Repete aí, que isso daí é bom, hein? Isso daí já gera um corte aqui pra gente. Temperamentos, que são 4, né? Colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. Isso aí se muda de acordo com o que está vivendo. Então, ele está num tempo de inverno, vamos botar assim, um tempo difícil da vida dele. Então, ele pode ficar mais melancólico. Mas ele está no verão, ele pode saltar na alegria, querer vontade de fazer, virar um sanguíneo. Então, os temperamentos mudam de acordo com o que ele está vivendo, com a estação da vida dele. Personalidade, isso você não pode mexer nisso, isso não muda. Você não pode mexer em quem a pessoa é. Ninguém muda. Ninguém muda. Deus muda caráter. Nem Deus muda a personalidade. Deus mudou a personalidade de Moisés? Não mudou. Não mudou de Davi, não mudou de Gideão, não mudou. Deus mudou o caráter. Então Deus fala, muda isso, e isso tem que mudar. Então se muda caráter. Esse é o problema. Eles querem estar na igreja. Aí muitos líderes não conseguem entender que personalidade não se muda. Ah, essa pessoa está muito para frente. Não, ela é desse jeito, deixa ela assim. Agora, ela mudou a forma como ela expõe a situação toda, ela mudou o caráter dela, parou de falar palavrão, parou de ver uma vida promíscua, parou de ter comportamentos errados. Então o evangelho ele veio para mudar o caráter. Jesus veio para mudar o caráter, não a personalidade e não os temperamentos. O Pedro era impulsivo antes, durante e depois de Cristo. Então você vê, isso ele não mudou. Agora, ele teve que mudar o caráter. Qual foi o caráter dele? Ele tinha um caráter distorcido, ele não era convertido. Ele se converteu lá depois Jesus ressuscitou, né? No churrasquinho, na Mar da Galileia, que ele pula, né? E quando Jesus, aí, você me ama. Ali ele se converteu de verdade. Até então ele era convencido, né? Então tem essas duas coisas também, né? Tem muitas pessoas que estão na igreja convencidas, não convertidas, né? O convertido, ele muda o caráter. Isso é sensacional. Repete isso daí. Isso daí é o que eu tenho batido demais nisso daí. A pessoa... convencida, tem muita gente na igreja convencida de que Jesus é salvação, de que ele é o caminho, é a verdade, é a vida. De que ele dá bênção. Que dá bênção. Então milagre. ele está convencido, faz milagre, mas ele não converteu ainda. Então ele tem um caráter ali, ó, daquele mesmo jeito. E qual que é a diferença, então, no termo prático? Da conversão pro eu deixar de ser uma pessoa... Não, será que eu tô... Quem tá me assistindo agora, tá vendo a gente conversando... Será que eu sou uma pessoa que só estou convencido de Jesus, que Jesus pode me abençoar, que Ele pode me dar o meu carro zero, que Ele pode me dar uma casa legal, que Ele pode me dar um marido ou esposa bacana? Ou se eu já de fato estou convertido? Qual é a hora que a chave vira? Então, quando vem a luta. Na luta você vê quem é convertido, quem é convencido. Na escassez, na dificuldade. Porque é na hora da luta, que Deus espera o melhor seu. Na hora da dificuldade, que Deus espera o seu melhor comportamento. Então, você conhece uma pessoa que tem um caráter transformado, convertido, é na luta. Tanto é que quando veio a luta sobre Pedro, Jesus foi preso. Foi levado para cadeia, foi espancado. E Pedro estava observando de longe. Ele fugiu do problema, com medo. Ali mostrou um caráter totalmente fraco. Um cara andou com Jesus 3 anos e meio e na hora da luta, da maior dificuldade de Jesus, ele se afastou de Jesus. Tinha sido avisado. Ainda tinha uma coisa profética, né? Ainda hoje. Você vai me negar 3 vezes. Ele sabendo de tudo isso, mas você vê, ele não tinha um caráter transformado, ele não era convertido, ele era convencido que Jesus é a salvação. Tanto é que um convencido, na hora da luta, desiste de tudo. Aí Pedro fala, vou pescar. Aí leva todo mundo para pescar com ele. Aí quando Jesus volta. Então você vê, todo convencido na luta sai da igreja. Vou pescar, é muito difícil, não concordo, não acredito. Agora o convertido não, o convertido vai com você até o fim. Sangra contigo, Padre Caio, conta comigo, chora a tua dor, enxerga o problema, te ajuda na dificuldade. E ele tem aliança. O convertido é João ficou do lado de Maria, Jesus todo o trajeto da Via Dolorosa, na crucificação, estava lá, ele foi convertido. Você vê que ele não temeu a morte. Jeito, né? Arranjou um amigo lá para poder deixar ele ficar lá perto. Então, quem é convertido, ele sabe que mais vale viver a vida em Cristo do que fora dele. Então você nunca pensa em voltar para o mundo, nunca pensa em abandonar sua fé, nunca pensa em desviar dos caminhos de Deus, porque se converteu. Agora o convencido demora. Então a nossa igreja hoje é assim, é um público de pessoas convencidas, estão lá, adoram, choram, se entregam, e um grupo de convertidos, que você pode contar mesmo.
E o nosso desafio é fazer os convencidos se converterem. Esse é o maior desafio. Porque quem está convertido, permanece. Você repara bem, quem está convertido, permanece. E eu gostei dessa expressão. Isso é um baita do insight. Essa reflexão com esses termos, eu confesso que nunca passou pela minha cabeça. Entre a diferença entre estar convencido e de fato estar convertido. Mas você acha que o convencido ele está muito também ligado com o interesse do momento, ou ele já tem ou talvez ele esteja ali por um medo, né? Talvez ele tenha até a sinceridade, não, Jesus é meu salvador, mas é porque eu não quero ir para o inferno, né? É o medo, assim, de uma situação difícil. Repara bem, o convencido, quando tudo melhora, ele sai. Ele busca aquilo que é melhor para ele. O convertido, quando tá tudo melhor, ele compartilha. Ele tá na comunhão, porque ele tá vendo, eu melhorei. Quando tava na pior, vocês estenderam a mão, oraram por mim, estiveram comigo. Agora eu tô bem. Vocês podem contar comigo até o fim. Então, essa é a diferença. Então, o convencido, ele tá buscando uma bênção. O convertido tá buscando a Deus. E o que dá pra gente... Vamos lá, tem gente que tá assistindo agora aqui, uma grande quantidade de pessoas assistindo a gente, e a pessoa tá se questionando, peraí, então como é que eu vou sair dessa ideia de que eu tô só convencido da minha fé para ir para uma conversão de verdade? Quais são os sinais que ela vai tendo dentro do processo, no chat de processo? Sim. Conversão? Sim. Se os favorecimentos mudam o que você faz hoje, então você é convencido. Tipo assim, vamos lá. Se o Padre Caio hoje ganhasse na Mega Sena 100 milhões, você deixar de ser padre? Você deixar de congregar? Não. Você deixar de estar pregando aqui todo domingo? De estar fazendo seu podcast? Então essas coisas vão denunciar um sinal do caráter. Porque se as coisas externas mudam quem você é, ou o que você faz, é sinal de que você ainda não foi totalmente transformado por Deus.